Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Hoje é sábado, 20 de outubro de 2018. Em todo esse mês de outubro, a igreja celebra o mês das missões, o chamado, a vocação que cada um de nós, como católico, como cristão, temos de sermos missionários, de darmos testemunho do Senhor. A partir do nosso batismo, nós assumimos essa missão de anunciar o reino. E muitas coisas boas ainda não aconteceram na nossa sociedade porque nós não pregamos a palavra. E muitas coisas ruins têm acontecido justamente porque nós não pregamos a palavra. O missionário, o pregador, o profeta, ele tem dois chamados. O primeiro, anunciar a boa nova, anunciar a salvação do Senhor, que ela é de graça, que ela é gratuita e que ela é para todos. Não para um grupo separado, não para uma religião, não para uma raça, não para uma etnia, mas para todos. O Senhor Jesus veio e salvou a todos. O amor de Deus é gratuito, é dado na Eucaristia todos os dias, gratuitamente. E o segundo chamado do profeta, do missionário, denunciar o pecado sem medo. Nós temos que ser corajosos. Não podemos ser mais frouxos, abaixar a cabeça, ficar com medo de retaliação, com medo de perseguição. Isso não pode existir no nosso coração. Nós temos que denunciar o pecado. Nós temos que apontar o dedo aonde que está errado, porque o mal tem se alastrado na nossa família, se alastrado na nossa sociedade por causa do nosso silêncio, de omissão. E muitos de nós estamos perdendo pessoas, parentes, amigos, para o pecado, para a ideologia de gênero, para a droga, para o alcoolismo, para o comunismo, porque nós não pregamos, não anunciamos. Muitos amigos nossos estão caindo no adultério, na prostituição, porque falta nós amarmos, anunciar a salvação para cada um deles e denunciar o comportamento errado. O evangelho de hoje traz da seguinte forma para nós. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado também diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse no começo, nós temos esses dois chamados: anunciar a salvação e denunciar o pecado, denunciar aquilo que está errado. A nossa sociedade, infelizmente, a nossa igreja está permeada por pessoas que têm comportamentos duplos, vida dupla, uma vida de igreja e uma vida de pecado. Isso vem se tornando natural, isso vem se tornando normal na nossa sociedade. Eu sei e ela sabe, ele também sabe, e nós vamos ficar calados, nós não podemos falar, nós não podemos denunciar. E a igreja está desmoronando por causa disso. A igreja é alicerçada na rocha que é Cristo e as portas do inferno não prevalecerão, mas só que as nossas comunidades têm sofrido muito, porque falta profetas, como diz o Evangelho, falta aqueles que têm coragem diante das autoridades de denunciar o que está errado. Eu e você somos chamados a denunciar o que está errado, a dizer o que está errado, para que o povo de Deus se sinta amado, se sinta acolhido e se converta. Na nossa sociedade de hoje, no Brasil, nós vivemos um ataque muito grande do comunismo, da ideologia de gênero, da legalização do aborto, da legalização do uso das drogas. E nós não podemos aceitar isso no nosso país. Como profetas, como cristãos, como batizados, nós temos que expulsar isso do nosso país, expulsar isso da nossa vida. Já não basta quantas casas terapêuticas são abertas na nossa cidade, quantas comunidades terapêuticas são abertas no nosso país e hoje elas não vivem mais, não são sustentadas mais por dinheiro público, porque a casa terapêutica que professa uma fé, ela é deixada de lado, mas elas são sustentadas com doações, elas são sustentadas com padrinhos que auxiliam e candidatos
ao governo querem legalizar o uso das drogas. Isso é um absurdo. Quantas casas de amparo de crianças que são vítimas de violência e os candidatos querem promover a ideologia de gênero, tudo é perfeito, tudo é permitido. Querem legalizar o aborto, meu corpo, minhas regras e o corpo da criança que está dentro de você. Não é seu, é dela. Se você é tão dono do seu corpo, tão soberano com o seu corpo, mande o seu coração parar de bater nesse momento. Expulse uma possível doença, um possível câncer. Fala, eu estou mandando o câncer embora, essa doença embora. O corpo, ele vem do Senhor. Ele é uma dádiva do Senhor. Ele é templo do Espírito Santo. Por isso, principalmente as mulheres grávidas estão em estado de graça, porque ali há uma outra vida dentro dela e nós não podemos nos calar mediante essa situação. A esse sofrimento, a essa batalha espiritual que o nosso país tem vivido. Por isso eu convido você, irmão, a viver de verdade esse evangelho desse sábado, ser testemunha de Jesus na sociedade, não ter medo de ser perseguido, de proclamar a verdade, de denunciar o pecado. É isso que nós precisamos. Nós estamos fartos, cansados de pessoas que vão para a igreja, falam de ecologia, falam de preservar a terra, mas não denunciam o pecado. Não pregam o amor de Deus e isso de nada faz efeito, tem sentido efetivo se nós não denunciarmos o pecado, não denunciarmos o erro e não pregarmos o amor de Deus, que é mais importante. Anunciar o amor de Deus e ser testemunha, visitar aquele que precisa, acolher aquele que precisa, amar aquele que precisa. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, na sua cidade tem muitas comunidades terapêuticas, tem muitas casas de acolhimento, tem muitos asilos. Dê esse testemunho, vá lá, visite, pergunte qual ajuda que precisa. Às vezes não é nem tanto uma ajuda financeira, é um dia de voluntariado que você vai lá, ficar com aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, amar aquela pessoa. É isso que mais o nosso povo tem precisado. É esse o testemunho de Jesus. E anunciar e denunciar também o pecado. Mesmo que sejam pessoas próximas, muitas almas têm se perdido por falta da nossa pregação. Muitas almas têm se perdido porque nós não chegamos perto e não aconselhamos a pessoa a largar o pecado. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora coloque você dentro do coração dela e abençoe a sua vocação missionária. Um grande abraço.